Prontinho. Bora lá, e assim que o pessoal for entrando, vamos lá então, né? É, Boa noite, tudo bem? Podem mandando mensagem aqui no chat, viu, gente? Se vocês quiserem abrir a câmera, fiquem à vontade. Quem não quiser também, eu super entendo. Sei que às vezes a gente está fazendo os corres noturnos com criança, casa, janta, então fiquem à vontade. Mas quem quiser, quem conseguir, é super gostoso falar olhando para a carinha de vocês, viu? Mas vamos lá, gente. Hoje eu quero trazer para vocês em relação a crianças inseguras, é, crianças que têm a questão assim de insegurança no sentido, a gente precisa pensar aí dois pontos, né? Então, o que que é a insegurança e o que que é a timidez, né? Então, vamos entender aí. Eu acho que é um ponto que deixa eu admitir aqui. É um ponto que a gente precisa começar a separar, né? E também entender quando que o silêncio é um pedido de ajuda, porque nem sempre aquela criança quietinha, que é aquela que não dá trabalho, não necessariamente está tudo bem, mas pode ser que sim, pode ser que seja uma questão ali de sentimento. É isso que eu quero trazer para vocês. Natália, quando que eu sei que eu preciso buscar ajuda? Quando que eu sei que meu filho precisa de ajuda? É, Nem toda criança que precisa de ajuda faz barulho, né? Às vezes a gente vê muito isso nas escolas, aquelas crianças que estão mais agitadas, que estão mais em movimento, são aquelas que os professores acabam se atentando mais. Mas tem aquelas crianças muitas vezes que estão ali muito inseguras, muito tímidas, e ela também está precisando de ajuda, não necessariamente ela esteja aí fazendo um barulho para isso, né? Então, algumas crianças ficam quietas, passam desapercebidas, e aí, vamos pensar assim, né? Talvez. Tem bastante gente aqui pedindo para entrar. Peraí, galerinha, já dou continuidade aqui. Deixa eu só aceitar o pessoal. Admitir todos. Prontinho. Tem mais pessoas na sala de espera. Admitir todos. Pronto, agora foi. Às vezes não aparece, a hora que aparece, aparece todo mundo junto. Então, o seu filho tem vergonha de falar, não responde quando alguém pergunta, se esconde atrás de você, não interage com outras crianças, demora muito para se adaptar. E aí a gente ouve, é assim mesmo, é o jeitinho dele, é personalidade, meu marido também é assim, eu também era assim, enfim. Vamos ter essas separações aí, tá, gente? É claro que tem uma parte natural do desenvolvimento infantil, que é a fase da vergonha. Tá? A criança começa ali. Eu lembro meu filho mais velho, que está com 6 aninhos agora, ele sempre foi uma criança de chegar nos lugares e falar oi, a pessoa falar com ele, ele responder. E aí, lá perto dos 3 aninhos, ele entrou nessa fase aí de se esconder atrás das pessoas, atrás de mim, né? E aí, pessoas que ele conhecia, que ele via sempre falar com ele, e aí ele não respondia nenhuma pergunta. É, E aí, isso é uma fase natural do desenvolvimento, perto aí dos 3 anos de idade, que a criança passa a ter a vergonha, ela passa a reconhecer a vergonha. Então, a criança sempre dançou na escolinha, apresentações, passa a não querer mais. Não necessariamente significa que alguma coisa errada esteja acontecendo, tá? O que que a gente precisa separar? Quando é uma fase natural de desenvolvimento, que eu preciso ajudar a criança a enfrentar, tá? Não é porque é uma fase natural que passa sozinho. Eu tenho reforçado muito isso nas lives anteriores, porque não adianta a gente achar que é uma fase natural e passa. Nenhuma fase passa sozinha se o adulto não intervém. Se a criança precisa desenvolver uma habilidade que é essa de enfrentamento aí, se eu não ensinar a criança a enfrentar, ela também não passa sozinha, tá? Mas é uma fase natural do desenvolvimento e não significa que nada de errado, de anormal esteja acontecendo. Natália, quando então que eu sei que alguma coisa pode estar errada? Quando a criança ela for insegura, ela for tímida, ao ponto de causar prejuízo. Então, por exemplo, a criança não brinca, ela vai numa festa de aniversário e ela fica sentada com os pais e não brinca, isso é um prejuízo. Criança precisa estar brincando, criança precisa estar se divertindo. Quando na escola ela também não consegue levantar a mãozinha e perguntar, ou ela não consegue interagir,
ou às vezes ela até fica ali sozinha e não consegue se socializar, mesmo sendo um ambiente muito familiarizado. Então, a gente avalia quando tem algum prejuízo ou algum sofrimento, tá? Então, essa divisão é muito importante. Tem, ah, Natália, mas meu filho chora na apresentação, ele tá sofrendo. Na verdade, é a vergonha que ele não sabe verbalizar, então ele chora porque ele está com vergonha, não necessariamente é um sofrimento. Agora, quando a criança ela para de fazer coisas que são aí esperadas para a idade, e ela passa de fato a ter um prejuízo, aí a gente já não vê mais isso como algo natural do desenvolvimento, tá? Então, a gente precisa, os nossos filhos precisam ter o entendimento das emoções, então, entender, reconhecer a vergonha como algo passageiro, assim como a alegria, assim como a tristeza, assim como a raiva. A vergonha é um sentimento, eu estou sentindo vergonha. Então, se é algo que eu sinto, não é algo que eu sou. Isso é muito diferente, tá? Quando a criança inicia essa fase da vergonha, que ela começa a ficar mais assim, né, intrínseca, a gente começa a falar, ih, agora ela é tímida. Ah, ela é tímida. E aí isso deixa de ser um momento de uma fase passageira, de que todo sentimento ele é passageiro, né? Alegria, tristeza, raiva, assim como a vergonha. Quando isso vira morada, então eu não estou mais, eu sou isso. Aí nós adultos estamos mantendo a criança num lugar, enraizando ela ali onde ela não tem que estar enraizada. Então a criança ela inicia a fase da vergonha, mas ela precisa sair dessa fase. Então o ideal é, né, falar, ó, você tá com vergonha, ó, a gente agora tá com vergonha, daqui a pouquinho a vergonha vai embora. A hora que a vergonha vai embora, for embora, ela fala oi para vocês, né? Então a gente não caracterizar ali a criança, ela é tímida, ah, agora ela é assim. Não, tá? Então é muito importante a gente ensinar a criança aí a reconhecer a vergonha, até mesmo na hora de uma apresentação, a criança chorou, acolher e falar, tá tudo bem, você tá com vergonha, é normal, tá? Reconhecer o medo como algo normal, porque a insegurança, ela também muitas vezes é um medo, né? A criança tá insegura para fazer alguma coisa sozinha, a criança tá insegura para dormir sozinha. Isso é um medo. Então tá tudo bem, a mamãe também tem medo, todo mundo tem medo. Quando eu era criança, eu também tinha medo de dormir sozinha, medo do escuro, medo do monstro. Então é muito importante a gente reconhecer, ensinar os nossos filhos a reconhecer as emoções que eles estão sentindo, tá? Porque primeiro que o cérebro sai desse estado de alerta, porque quando eu sinto algo que eu não reconheço, o meu cérebro ele começa a me alertar que aquilo eu não sei o que é isso. É a mesma coisa quando a gente sente ansiedade e não sabe o que é ansiedade. Então a gente entra num modo de alerta, tá? Então, quando a gente sinaliza para os nossos filhos o que eles estão sentindo, a gente tira eles desse modo de alerta. Claro que é um processo, tá? Então, eu vou dando uma habilidade de enfrentamento para o cérebro, tá? Então, nós adultos, a gente tem que saber como olhar isso e também saber avaliar. Tá tendo prejuízo? Não tá tendo prejuízo, tá? Isso é uma coisa, assim, muito, muito importante. E aí, gente, sempre lembrar que timidez não é personalidade, tá? Então, esse é um ponto aqui que a gente, como às vezes tem um marido que às vezes é tímido, como tem alguém na família, a gente sempre atribui a uma personalidade. Ah, e é que o meu marido é assim, por isso que ele é assim também. A timidez ela não é personalidade, ela não é uma característica essencialmente da personalidade, ela é uma habilidade que não foi desenvolvida. Tá? Então, não necessariamente é um problema, não necessariamente é um prejuízo. Tem crianças que são mais quietas, tem crianças que gostam de falar menos, mas a criança, quando ela está nesse momento da timidez, e tem adultos que não desenvolvem muito bem esse enfrentamento, de certa forma, e aí acabam sendo pessoas mais reconhecidas como pessoas mais tímidas, mas foi aí uma habilidadezinha que talvez não tenha sido tão bem desenvolvida na infância, tá? Então, timidez não é personalidade, é uma habilidade não desenvolvida, tá? E muitas vezes pode ter outros motivos, mas muitas das vezes a timidez vem dessa insegurança. Então, como eu falei, pode ser uma timidez ali só da vergonha, então uma fase ali da vergonha que a gente chama de timidez, mas é uma criança que está ali com vergonha no primeiro dia de aula, quando chega logo no aniversário, chega na casa da avó, da tia, que vem todo mundo.
oi, oi. E a criança, né? Então, tipo, tá com vergonha, daqui a pouco passa. E depois a criança se solta, vai cutucar um, vai falar com o outro, ou fica mais quietinho, mas assim, interage, come, brinca. Ok, sentimento, tudo certo. Agora, quando a gente vê que a criança ela está tendo prejuízos, o que que me sinaliza? Que é, o cérebro da criança ele precisa se sentir seguro para que ele explore o ambiente, tá? Então, quando a criança ela não se sente segura, ela passa a evitar falar, ela passa a evitar tentar coisas, ela passa a evitar o erro, ela passa a evitar se expor. Então, a professora fala, quanto que é um mais um? A criança ela pode até achar que é dois, mas ela está muito insegura para errar, então ela não vai falar. E aí ela passa a ser a criança que não participa, ela passa a ser a criança que a professora fala, quanto que é, fulana? Ela não responde, aí ela não fala, a professora não consegue avaliar se ela sabe, se ela não sabe. Ou, como eu falei, às vezes o prejuízo mesmo da infância, né? Do não brincar, do não se divertir, do não conversar com outras crianças, tá? É, a insegurança, ela não paralisa só o comportamento, ela pode paralisar também o desenvolvimento. Porque se a criança ela vai tendo esses prejuízos, ela também vai perdendo fases importantes de desenvolvimento, tá? Então, a criança que ela está muito insegura, que ela entra aí de fato, né, no que a gente chama no senso comum de timidez, ela vai no parquinho, ela não brinca, ela não interage, ou ela fica muito limitada, ou ela precisa dos pais ali o tempo todo, segurando a mãozinha, subindo junto. Então, eu estou limitando esse desenvolvimento, tá? Então, essa insegurança, ela pode também prejudicar bastante o desenvolvimento, tá? Então, aquele prejuízo que é momentâneo, ele passa a ser um prejuízo também mais estendido aí, tá? Porque toda vez que a criança evita algo, ela perde uma oportunidade, ela perde de aprender, ela perde de brincar, de se divertir, de se desenvolver. E aí a maioria dos adultos tenta ajudar, né? Então, opa, deixa eu só conectar o foninho aqui, que desculpa. A maioria dos adultos tenta ajudar. E aí fica ali junto, tenta falar pela criança, tenta responder por ela, ou passa a evitar situações difíceis, protege demais, ou diz, né? É tímido. Não é errado a gente dar um suporte, tá? Como eu falei, pode sinalizar, ela tá com vergonha, daqui a pouco passa, não tem problema. Mas tentar evitar não responder pela criança. Fulano, você quer tal coisa? Ele quer. Não, se o fulano quiser, é importante que ele fale, mesmo que seja baixinho, mãe, eu quero. Então ele falou aqui pra mim que ele quer. Então a gente pode ir dando um suporte, mas evitar aí o fazer tudo pela criança, porque senão a gente não ajuda a criança nesse enfrentamento, tá? A gente acaba poupando a criança, e a gente não está estimulando. Então, eu preciso estimular esse desenvolvimento ao invés de colocar a criança nesse lugar onde eu passo a fazer tudo por ela, tá? Muitas vezes irmãos mais velhos fazem isso com irmãos mais novos, né? Então falam por ele, respondem por ele e tudo mais. E aí isso torna uma característica da criança e não mais uma fase passageira quando a gente faz isso. E aí passa a se tornar aquilo que eu sou e não aquilo que eu estou. E não é para ser assim, tá? A não ser que essa criança ela não esteja com uma base emocional desenvolvida, porque daí o que está faltando? Está faltando autoconfiança, está faltando tolerância ao erro, está faltando autonomia, está faltando segurança emocional, habilidade social. Então, eu preciso entender tudo isso. Vocês percebem como uma coisa ela vai ligando na outra? Então, uma coisa é só um sentimento. Ficou com vergonha ali, depois se desenvolve, ok, tudo certo. Outra coisa é, Natália, tá tendo um prejuízo. Tá tendo um prejuízo aqui. Por que tá tendo esse prejuízo aqui? Que habilidade que meu filho não está conseguindo se desenvolver? Não, é social. É a hora que tá com outras crianças diferentes. Ou é a hora, qualquer lugar. Pode ser adultos conhecidos, pode ser o tio, pode ser a avó. Ou, é, como eu falei, pode ser autoconfiança, pode ser a intolerância ao erro. Então, na escola, a criança não consegue responder nada, a professora fala, ó, não está participando. Então, é sempre legal também perguntar isso para a escola.
Claro, tem crianças mais novas, como eu falei, a partir dos 3 anos, isso super ok. Mas a partir do momento, a criança já está com 6, e aí, assim, isso não está estabelecido, a gente pode avaliar aí se isso não está acarretando prejuízos, tá? Então, a criança insegura é porque muito provavelmente ela não desenvolveu habilidades bases emocionais que ela precisaria ter desenvolvido, tá? E lembrando, isso não aparece sozinho. E isso precisa ser ensinado, tá? Então, é uma coisa assim, tem as idades ali específicas, eu venho falando isso para vocês em todas as lives, porque isso é extremamente determinante. Porque o que eu vejo muito, gente, a gente vai lidando como se fosse fase até a adolescência. Então, é fase, mas é criança. Aí eu vou fazendo por ela, aí eu vou, enfim, tudo isso que eu falei aqui para vocês. Aí chega na adolescência, 14, 15 anos, a gente fala, desce ali para mim e pede pão. Não, não vou, não consigo, não quero. Ou a pessoa, sei lá, com 16 anos, sei lá, o menino quer chegar numa menina ali que ele gosta, não consegue. Eles passam a precisar de muletas, como a bebida, como as drogas, porque a insegurança, ela vai gerando toda essa dependência, uma dependência emocional, tá? Então, a coisa ela vai só escalonando, a gente vai mudando de fase no sentido de só ficar mais difícil. Não é uma coisa assim, teve essa fase difícil, a criança aprendeu essa habilidade, ela passou de fase. Não, se a gente não ensina, se a gente só fica esperando que aprenda sozinho, a gente às vezes não percebe mais o problema ali e o problema ele só está escalonando, tá? Isso é uma coisa, gente, como se fosse um efeito dominó em tudo. Se a gente for começar a construir uma casa e o terreno não estiver bem ali assentado, eu vou ter um problema de rachadura, eu vou ter um problema de infiltração, eu vou ter inúmeros problemas lá na frente. Ou o terreno tá ok, mas o alicerce não foi bem ali estruturado, eu vou ter um problema lá na frente. Eu vi esses dias, vocês já devem ter visto esse vídeo, porque não é um vídeo novo, deve fazer uns 2 anos, até para mais que tá no ar. Eu já tinha visto em outro momento, mas agora me veio essa cena na cabeça. O cara mora em Alphaville, né? Um condomínio super assim bacana. O cara mora em Alphaville e tá uma chuva e ele filma a piscina dele ali, tem um muro com uma rachadura que tá vazando terra da rachadura. Então dá para ver que a casa do lado foi construída com um alicerce, né? Não fizeram acho que um muro de arrimo, nada. E aí ele não conseguiu segurar toda a pressão da construção. Então começa a vazar ali. E aí ele tá filmando e aí, ele fala, vai cair, vai cair. Isso cai o muro em cima, dentro da piscina dele. E é uma casa sobrada, então começa a sair toda a parte de terra, assim, debaixo da casa. E eu imagino que tenha comprometido grandemente a estrutura até do sobrado, porque aquilo tudo ali é a base para o que estava construído em cima. E eu lembrei, né, quando eu vi esse vídeo, exatamente do nosso processo de desenvolvimento cerebral. Se eu não construo aquilo bem alicerçado na infância, vamos lembrar daquela frase da Lia Luft que é fantástica, né? A infância é o chão que a gente pisa a vida inteira. Então, se eu não tiver essas bases emocionais bem desenvolvidas na infância, isso não vai brotar na adolescência. Por quê? Por causa daquilo que eu sempre falo para vocês. Nós temos os neurônios específicos para aprender determinadas habilidades nas idades certas. Depois, esses neurônios, se não forem utilizados, eles são podados pelas podas neuronais, e aí eu não tenho mais neurônio para desenvolver isso. Então, se lá na frente eu quiser que o meu filho aprenda, vai ser muito mais difícil, tá? Talvez seja possível, mas assim, muito mais difícil, porque o neurônio vai ter que adaptar a sua função a outro, sendo que ele já tem uma outra funcionalidade. E muitas vezes a gente fala assim: não adianta, não vai aprender, não vai ter empatia nunca, não vai nananã. Porque é tão difícil que a gente insiste, 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 não vê resultado, que a gente fala, não adianta. E não é, tá? A gente tem a capacidade de aprender, um idoso de 90 anos consegue aprender inglês? Consegue, só que vai ser muito mais difícil do que uma criança de 6, né? Pra gente aqui, eu com 35 anos, aprender algo novo é muito mais difícil do que para uma criança, porque o meu cérebro já passou por determinadas podas, só que aquilo que está sendo estimulado, ele está sendo ali sempre utilizado, tá? Então a gente precisa sempre guardar muito isso, tá? Que nada aparece sozinho, porque isso é uma coisa
muito enraizada, né? Eu não sei se como a geração anterior, a dos nossos pais, a dos nossos avós, eles não tinham. A neurociência ela é muito recente, né? Eu falo sempre isso. A gente estuda o cérebro vivo de 10 anos para cá. Então não se tinha todo esse conhecimento. Então muitas coisas achava que a gente ia crescendo e ia se desenvolvendo junto. Só que não ia. O que acontecia é que até quando a gente era criança, os nossos pais, a gente era exposto a inúmeros outros estímulos. Então a gente estava na rua brincando, a gente estava na casa do amigo, a gente tinha televisão, mas tinha o comercial, eu tinha que aprender a esperar, eu tinha que lidar com o tédio, não tinha desenho o tempo todo. Então a gente estava exposto, nós estávamos expostos a coisas que os nossos filhos não estão. E aí, quanto mais tempo eles passam nas telas, menos tempo para se desenvolver eles têm, tá? Para vocês terem uma ideia, se uma criança passar 3 horas por dia na televisão, na tela, de forma geral, celular, tablet, tela, é tudo, tá? Então vamos por faz 3 horas por dia. Assiste uma horinha de manhã, uma horinha à tarde, uma horinha à noite. Pouco, tá? Relativamente pouco. Ao longo de 12 anos, que é o período da infância, é como se essa criança tivesse ficado em coma por 1 ano e meio. Porque o cérebro ele fica parado na sua atividade cerebral por 1 ano e meio, que é correspondente ao tempo de tela de uma criança que fica 3 horas por dia, tá? Dos 2 aos 12 anos, nem considerando aí o período do bebê, tá? Que tem muitos bebês que ficam também muito tempo nas telas. Então, a gente precisa entender que hoje a gente tem uma por toda até essa evolução tecnológica, por todo o mundo que nós estamos inseridos, até os nossos filhos estão expostos a muito mais coisas desde muito mais cedo, né? Desde muito mais novos. Então a gente tem uma obrigação de trazer essas bases, essas habilidades emocionais muito mais intencionalmente, tá? Eu sei que é muito mais desafiador, só que o lado bom é que a gente também tem acesso a muito mais informação. Tem, né, o lado ruim disso, porque tem gente que fala A, tem gente que fala B, tem gente que fala que tem que fazer X, tem gente que fala que tem que fazer Y. Então, o que eu sempre direciono é busque aquilo que é pautado em lógica, em ciência. Não adianta eu pautar em teoria, em teorias aí não adianta eu pautar em teorias em situações assim que aqui em casa deu certo. Aqui eu fiz isso e funcionou com os meus filhos. Aí é pagar para ver, né? Então, assim, eu preciso pelo menos buscar informações aonde eu consigo ter uma base científica aí. Eu estou falando de biologia, eu estou falando de ciência, então tá, então eu consigo ver lógica nisso, tá? É, então, eu tô com uma alergia, gente, vocês viram, né? Meu nariz não para de coçar um segundo. É como que como se a gente quisesse que a criança nadasse sem nunca ter entrado na água. Então, não adianta a gente falar para a criança assim que ela tem que ter determinada habilidade de enfrentamento, determinada habilidade emocional, se ela nunca, né? Você tem que aprender a nadar, mas ela nunca entrou na água. Então, como que eu vou desenvolver isso se eu não tenho contato com isso, se ninguém nunca me ensinou, tá? Então, hoje, a gente pode começar assim com algo relativamente simples, tá? Primeiro, ensinar os filhos sobre as emoções, isso é base, tá? Então, é, nomear as próprias emoções, nomear as emoções dos seus filhos, isso é base para o desenvolvimento. E sempre se perguntar qual habilidade está faltando. Está faltando autoconfiança? Putz, será? Está faltando tolerância ao erro? Como assim, Natália? Eu estou jogando com o meu filho e aí ele vê que ele vai perder, ele não quer mais jogar? Ou ele vê que ele não sabe tal coisa e ele não quer mais participar? A professora está sinalizando que ele não está participativo, que ele não está falando com os amiguinhos, não está respondendo. Está faltando autonomia? A autonomia não é a criança fazer o que ela quer, na hora que ela quer, mas é a criança conseguir escolher. Então, tem esses dois sapatos. Filho, qual que você quer? Nem, não sei. Não sei. Tá faltando autonomia no sentido de. Eu falo que a autonomia é quando a gente estabelece, por exemplo, 3 possibilidades e a criança consegue escolher aquilo que ela quer. Às vezes a criança consegue ter autonomia com a gente, autonomia de decisão, né? Eu tô dizendo, mas também autonomia de conseguir tentar pôr um sapato sozinho, porque tem criança que é tão intolerante ao erro que não consegue, fala, não, eu não consigo, não, eu não sei. E a gente fala, mas você nem tentou. Não, mas eu não sei. Tudo bem, mas se você não tentar, você não vai saber, né? Então a criança, a gente vê que a criança ela não quer
se arriscar de nenhuma forma, ela não quer se expor ao erro de nenhuma forma. Eu tenho crianças assim na clínica que muitas vezes eu falo assim: "Ah, vamos brincar?". "Não, eu não sei". "Mas vamos, não tem problema, se nã-nã-nã, eu estiver te ajudando, eu te ensino". "Não, mas eu não sei". E isso para tudo. Tudo aquilo que não é comum para a criança no dia a dia, a criança ela tem medo de errar, e aí ela acaba tendo uma intolerância muito grande ao erro, tá. A questão da intolerância ao erro e a questão da não autonomia. Então a criança ela passa a não ter autonomia também pela intolerância ao erro em alguns momentos, tá. Não só por isso. Muitas vezes é até aquelas crianças que são mais. O meu filho mais velho é assim, preguiçoso, que se ele pudesse, a gente dava comida na boca para ele até hoje. Se ele pudesse, a gente dava banho nele até hoje, trocar roupa. Às vezes eu chego na minha mãe, vocês sabem vó? Vocês devem ter vó aí, não é possível. Eu chego na minha mãe, ele tá lá deitadão na cama, e minha mãe pondo a cueca, minha mãe pondo a roupa, eu falo: "Mas que é isso, gente? Criança tem 6 anos de idade". Aí minha mãe: "Ai, deixa ele, coitadinho". Então, assim, ele sabe se trocar, ele sabe tomar banho, ele sabe, mas é aquela criança que muitas vezes a gente não percebe, e a gente vai fazendo tudo pela criança, e a criança não tem autonomia. Então é importante que, assim, a criança saiba fazer, mesmo que em alguns momentos a avó vai fazer por ele, mas eu preciso me garantir que a criança sabe fazer, tá. Porque isso também gera muita insegurança. Às vezes eu vou numa festinha de aniversário, a criança fica extremamente insegura, porque ela é a única que não sabe se vestir sozinha, ou ela é a única que não sabe amarrar o tênis, ou ela é a única que não sabe determinadas coisas, e aí ela passa a evitar aquilo, ela passa a ter medo de errar, de tirarem sarro, tá? Então, a autonomia, ela passa muita segurança. Vocês sabem uma outra coisa, gente, que parece bobo, tá? Mas que ajuda muito nessa parte da insegurança. A criança saber andar de bicicleta e a criança saber nadar. É muito doido, parece que uma coisa está completamente desconecta da outra, tá. Mas quando a criança ela sabe andar de bicicleta, ela já tem um senso andar de bicicleta que eu digo sem rodinha, claro, tem crianças novas que não estão nem na idade para isso, mas eu estou dizendo que é uma habilidade extremamente importante e que às vezes por a gente morar num prédio, a gente acaba não ensinando, e isso passa desapercebido porque não tem a oportunidade. Mas a criança quando ela aprende a andar de bicicleta sem rodinha, ela tem muito esse sentimento de autoconfiança, de eu consigo, de uau, porque, meu, você conseguir equilibrar aquilo, pra gente que faz isso, é muito fácil, mas quando a criança consegue essa habilidade, isso reforça muito o senso que eles têm deles mesmos, o senso de si, tá? E a mesma coisa em relação a nadar. Então a criança quando ela consegue pular, nadar, isso melhora muito essa sensação de autoconfiança, tá? Então, só um adendo aí, que é algo que contribui, não é algo que determina, mas é um plus, tá? Eh, então, gente, aí a gente passa a ter algumas consequências do não estímulo dessas habilidades, do não desenvolvimento dessas habilidades, tá? Que é a dificuldade social. Então, muitas vezes os pais vêm falar: "Ai, será que meu filho tem algum transtorno? Porque eu vejo que ele não se socializa". E na verdade não é. Na verdade foi uma habilidadezinha ali que a criança não desenvolveu, a criança está extremamente insegura e ela não consegue se socializar, tá. Medo de se posicionar. Então aquela criança que acaba sendo mandada por outras crianças, que acaba fazendo tudo que as outras crianças querem, porque tem medo de se posicionar, porque tem medo de perder a amizade, isso é uma insegurança. Não é uma timidez, mas é uma insegurança, tá. E a questão da dependência emocional. Então a criança só faz as coisas comigo, só faz as coisas com fulano. Às vezes a gente como mãe, a gente até tem um alimento de ego, assim, né, de: "Ai, meu filho não faz nada sem mim, eu tenho que estar junto". E isso, gente, não é bom. Eu sei que, assim, naquele momento até massageia o ego, mas não é bom, porque essa dependência emocional, ela é transferível. E aí, quando a criança entrar naturalmente ali, vamos colocar na fase da adolescência, por exemplo, né, aonde pai e mãe ficam chatos, a minha dependência vai ser de quem? Vai ser de um amigo? Vai ser de um namorado? Vai ser de um relacionamento? Quem vai ser essa pessoa? Né, a que lugar essa pessoa vai me conduzir? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o não desenvolvimento dessa segurança emocional, porque isso pode sim
sim causar uma dependência emocional e o que traz grandes consequências lá na frente, tá? Na adolescência, gente, eu costumo brincar que é viver apagando o incêndio. Então, assim, o momento de construir a casa e se atentar a todos os problemas de curto-circuito que podem dar lá na frente é agora. Porque lá na frente, na adolescência, eles estão uma esponja muito torcida. Então, fica muito difícil de absorver as coisas que a gente fala. Eles passam aos 12 anos por uma poda neuronal que varre muitos e muitos e muitos neurônios. É a maior poda que a gente tem ao longo da nossa vida, tá? Tem um crescimento de massa cinzenta muito grande, e aí a gente tem a maior poda neuronal ao longo da vida. A segunda maior, em termos de quantidade de neurônios, é aos 3 anos de idade. Então, do 0 aos 3 anos, a gente precisa dar uma boa base. Depois, ainda, dos 3 anos para frente, a gente ainda tem uma quantidade bacana de neurônios. Na próxima live, eu vou trazer para vocês as fotos dos neurônios, dos neurônios antes de uma poda e depois de uma poda, para vocês verem as fotos mesmo reais, que isso vocês podem até encontrar na internet. É só vocês colocarem podas neurais, podas neuronais, que vocês vão ver. Vai ter as idades e a quantidade de neurônios que a gente tem e como isso vai se diminuindo ao longo da vida, tá? Então, aos 12 anos, a gente tem uma poda muito, muito, muito grande. Por isso que a adolescência, ela é uma fase tão conflituosa, e hoje a gente vive um déficit muito maior, porque esses adolescentes estão ficando criados aí, vêm sendo criados por telas, por redes sociais, e aí chega lá com um déficit de habilidade muito, muito, muito grande. E isso potencializa inúmeros transtornos, tá? Os índices. Eu vi ontem, gente, eu estava preparando a live para a semana que vem, e é um dado que eu vou trazer na live, mas eu vou até antecipar isso aqui para vocês. Aumentou 3.300% o índice de transtorno de ansiedade na adolescência. 3.000%. É muita coisa. O índice de depressão e fora o índice de suicídio, né? Não sei se vocês viram ontem, eu fiquei assim chocada com a informação de uma criança, né, uma adolescente de 12 anos que cometeu suicídio. Então, assim, a gente olha e fala e se pergunta o que que faltou, né? O que que essa criança passou, a que essa criança foi exposta. A gente sempre pensa, será que é um abuso? Será que é isso? E muitas vezes não foi. Tá? Não sei nada ainda, né? Por enquanto são só especulações, mas o que a gente sabe é que está faltando o índice de suicídio, porque não foi um caso isolado, né? O índice de suicídio, ele aumentou mais de 40%. De crianças menores de 14 anos, aumentou 113%. Então, é muito alarmante. De 10 anos para cá, isso são dados, porque o suicídio é uma coisa que a gente quantifica, é diferente da ansiedade, que fala assim, mas é que antes não era diagnosticado, agora é. A gente pode ficar um pouco mais ali, né, sem ter um dado tão palpável. Mas agora, o suicídio não. O suicídio é algo que a gente quantifica desde sempre. Então, aumentar 113%, tá faltando habilidade emocional. Como assim, Natália? Como assim? Eu lembro que eu atendi uma adolescente de 15 anos que tentou suicídio, porque o namorado que ela estava namorando há um mês terminou com ela. Então, assim, é uma intolerância ao sofrimento, sim, né? Ninguém gosta de sofrer, mas a gente precisa entender o sofrimento como algo passageiro. E a partir do momento que eu não tenho essa base emocional, e a insegurança faz parte disso, né? Desenvolver a segurança emocional é parte determinante dessa base. Tá? Por isso que eu estou trazendo todos esses ganchos aqui para vocês. Então, a gente não pode esperar chegar na adolescência para pensar que incêndio que a gente vai apagar naquele momento, tá? Porque aí sim as coisas são muito mais difíceis. Tanto que essas lives aqui que eu dou, eu sempre sinalizo para as mães que é para mães de crianças até 12 anos, tá? Porque quando eu vou falar com mães de adolescentes, o cérebro ele já funciona de uma forma diferente. Tem uma tabela das podas. Que ela vai do 0 aos 18 anos, e as mães sempre falam para mim, né? As mães que estão no Soma, que receberam essa tabela, uma das mães falou ontem para mim, inclusive, no encontro que a gente teve. Ela falou assim, Natália, eu não pude deixar de notar que praticamente 80% das janelinhas de oportunidade se fecham entre 7 e 8 anos. Eu falei, pois é.
a gente tem pouquíssimas habilidades para se desenvolver depois disso. E aí, na adolescência, praticamente, a gente tem acho que 2 habilidades, dos 12 aos 18 anos, que é mais relacionado ao raciocínio matemático, raciocínio lógico, resolução de problemas, algumas coisas um pouco mais complexas assim, mas que eu também preciso ter tido uma base disso lá atrás. Enfim, então, gente, quando a gente fala de insegurança, eu não consigo não fazer essa ponte para a adolescência, porque eu vejo que os principais transtornos emocionais da adolescência faltou essa base de segurança emocional. Então, por exemplo, eu tenho crise de ansiedade para fazer um vestibular. Nada mais é do que um medo desesperador de eu não conseguir passar. E aí eu não consigo lidar com isso, eu não consigo enfrentar, enfim. Então, né, para não me estender mais ainda, porque eu sei que é um assunto que eu gosto de destrinchar muito, a gente não pode esquecer é, que os momentos de desenvolvimento, eles têm idade certa para acontecer e a gente precisa se atentar a isso na infância. Por isso que eu estou falando aqui com vocês, que são mães de crianças, tá? Porque a hora que a gente chega lá na adolescência, o negócio é muito diferente, o funcionamento é muito diferente, a absorção é muito diferente, o comportamento deles é muito, as consequências mesmo são muito diferentes, né? Então a gente tem eu sempre falo que é uma corrida contra o tempo, né? Então, eu preciso entender o que que meu filho precisa na idade que ele precisa receber para que eu consiga dar isso para ele. E essa base emocional, a mesma coisa. Então, se eu percebo que meu filho tem prejuízos por essa insegurança, é extremamente importante que eu saiba dar essas habilidades emocionais para eles, tá? Ai, Natália, mas a escola trabalha atividade socioemocional, isso é fantástico. Tem algumas escolas que trabalham e é maravilhoso. Mas, gente, não substitui o dia a dia dos pais, tá? Às vezes os pais levam a criança para terapia e falam, ai, que bom, vai resolver isso. Gente, 40 minutos uma vez por semana não resolve. A gente identifica ali o que os pais precisam trabalhar em casa e a gente dá estímulos para ajudar nesse processo. Mas sem o trabalho de nós pais no dia a dia, não tem como, a gente não sai do lugar. É enxugar gelo, tá? Então a gente precisa se responsabilizar pelo que é a nossa parte de ensinar. Não adianta falar, fulano fez besteira por causa da internet, fulano fez besteira por causa do jogo, fulano fez besteira. Tá, onde eu, enquanto pai, enquanto mãe, estava, enquanto meu filho estava tantas horas expostos a isso. Não é para que a gente sinta culpa e fique se chicoteando, mas a gente precisa tomar consciência para que a gente tenha poder de ação, tá? Poder de intervenção, tá bom? Então a criança ela precisa se sentir capaz, ela precisa não estar em sofrimento, não ter prejuízo e a segurança não nasce pronta, ela é construída. Tá? Então, isso é o que eu preciso deixar assim para vocês. Se você identificou, Natália, meu filho não está seguro ainda. Então, tá. Então, a gente precisa dar essa habilidade emocional para ele, tá bom? Na semana que vem, gente, eu vou começar ali a jornada do Educar Sem Caos, que eu vou tentar trazer tudo isso mais esmiuçado para vocês, do que não fazer na parte prática, do que fazer na parte prática, tá? Eu tenho que dividir isso em aulas, porque teve uma vez que eu quis dar tudo de uma vez, e aí as aulas ficaram de 5 horas cada uma. Então, assim, né? Quem não assistiu ao vivo não assistiu nunca mais, né? Nossa, que coceira no nariz. Enfim, gente, então na semana que vem, se vocês puderem, assistam as lives, tá? Eu vou trazer mais esse conteúdo do papel de nós, enquanto mães, enquanto pais, nessa jornada mesmo de desenvolvimento. Porque quando fala do educar sem caos, muitas vezes a gente pensa nas birras, a gente pensa na criança que é agressiva, tudo isso eu vou falar também. Mas não é só isso. O caos da adolescência é um caos, né? Educar sem caos é educar sem o caos da adolescência também. Tá? Educar sem culpas educar de fato de uma forma que eu olho para trás e fale, poxa, eu fiz o que eu precisava fazer pelo meu filho, né? Educar sem trauma não é educar no grito, não é educar batendo, não é educar na ameaça. Então, tudo isso é o que a gente precisa alinhar e entender qual é a nossa parte e qual é a nossa responsabilidade nisso tudo, tá? Então, semana que vem eu aguardo vocês aqui. Essa live aqui eu vou subir para o YouTube também. Assim que eu conseguir subir, eu aviso vocês. Não sei se hoje eu consigo.
que agora tenho que dar continuidade na jornada aqui de casa também com as crianças, com tudo. Mas eu vou subir no YouTube, assim que eu conseguir, eu aviso vocês. E na segunda-feira eu aguardo vocês para nossa primeira live. Na segunda-feira vai ser, na semana que vem, vai ser segunda, quarta e sexta, tá? Essa semana eu fiz segunda e quarta, e na semana que vem vai ser segunda, quarta e sexta, tá? Então, quem puder, assista ao vivo aí, que vai ser realmente, assim, eu acredito que um grande divisor de águas, para que a gente consiga aí alcançar o maior número de mães possíveis, para que a gente ajude de fato essa molecadinha aí, e essa criançada que a gente vê hoje sofrendo tanto, por falta de recursos emocionais mesmo, tá bom? Então, gente, muito, muito obrigada a todo mundo que ficou aqui até agora. Mais uma vez aí que acompanhou mais uma live. E a gente fica então para a semana que vem para mais um encontro, tá bom? Um beijo para vocês, até mais.